Olá, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cotia, bom dia aos nossos queridos amigos da live daqui do nosso Facebook. Bom dia a todos vocês, que hoje seja um dia abençoado, que seja um dia que traga esclarecimento e que traga conexões positivas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. E aí hoje, gente, nós vamos ter uma conversa, bastante interessante, uma conversa onde eu peço a participação de todos vocês, para que a gente possa conversar, possa falar um pouquinho a respeito, então, do que a gente está vivenciando todos esses dias, uma pandemia, é o planeta inteiro, todo mundo só fala disso, o pessoal só fala do coronavírus, mas eu quero ir um pouquinho além desse olhar só para a questão da doença em si, e quero conversar do coronavírus em si, quero conversar com vocês a respeito principalmente do que quer dizer a doença, o que representa a doença, como que a gente manifesta uma doença, por que a gente manifesta uma doença, A doença não é punitiva, ela vem sempre para nos trazer conhecimento. A doença ela existe como tudo existe, uma razão de ser e de estar. Então, pessoal, é muito importante que a gente possa olhar nesse momento para essa questão toda que está aí presente, que nós estamos vivendo. Então, hoje eu quero conversar sobre isso com vocês, Vou também pedir aqui a orientação dos nossos amigos, nossos mentores que são os anjos. Vamos olhar os oráculos, Vamos ver, vamos fazer toda a nossa dinâmica que nós fazemos em todos os nossos programas, gente? Porque o importante é justamente a gente estar conectado, a gente estar ciente de que a vida está sempre em movimento e vai continuar em movimento, gente. Agrade ou não, seja momentos alegres e construtivos, ela está em movimento, seja em momentos não tão alegres, não tão otimistas, mas a vida está sempre em movimento. Então, como que a gente pode se movimentar dentro desse turbilhão, desses acontecimentos todos, Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque é bastante importante que a gente possa olhar para isso de uma forma mais realista, de uma forma mais consciente, porque a realidade ela é relativa a cada pessoa, sem dúvida nenhuma. Nós não temos como colocar que a realidade é assim ou é assado. Nós falamos e sugerimos a respeito do que é possível entender dessa realidade, do que é possível a gente aproveitar dessa realidade, do que é possível da gente crescer com essa realidade ou não. A gente pode ficar à margem dessa realidade, O que é importante nesse momento, na verdade, que também é relativa, é a gente poder olhar para isso tudo que está acontecendo, no sentido de aprendizado mesmo, no sentido de crescimento pessoal, no sentido de contribuição, no momento de reflexão, para que a gente possa, então, fazer a diferença, tá? E para que a gente possa contribuir de forma construtiva para esse movimento que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então, eu vou pedir para quem está aí, que está entrando, tá? Nós temos aí a Fabiana, a Edna, Eu estou dizendo bom dia a vocês, as queridas, sejam bem-vindas. Vamos, então, aproveitar esse momento para a gente fazer aí um debate, uma reflexão, alguma coisa que seja construtiva, que a gente possa realmente trazendo luz para essas angústias todas que o nosso planeta vem vivendo, o nosso Brasil em especial, e mais focado ainda, A gente vem trazendo do macro para o micro, para o pequeno para o micro, aqui na região onde cada um de nós moramos, tá?
Olha aí, a Fabiana está dizendo, preciso de uma luz, e a Edna está dizendo, bom dia Edna, queridona, e bom dia a todos que já estão aqui conosco. Uma coisa que eu preciso, gente, é pedir a vocês, né, para nos ajudar, compartilhando, tá? Eu preciso de compartilhamentos, porque, queira ou não queira, as mídias é que são donas, né, os donos do brinquedo, eles vão mudando as suas políticas, e aí aquilo que a gente conseguia compartilhar com mais rapidez e eficiência, hoje em dia a gente já não consegue tanto, né? Hoje aqui para nós é um dia quente e a temperatura quente, ela favorece um pouco, então essa nossa região, em locais onde a temperatura está mais fria, acaba favorecendo que o vírus do coronavírus se espalhe com mais facilidade e eficiência. A questão, gente, que está presente nisso tudo, que é importante da gente olhar, né, é como lidar quando a gente se vê frente a uma pandemia, né, ou a uma epidemia. Vamos trazer então do macro para o micro. A pandemia é quando é geral, é global, onde está acontecendo em todos os países aqui do nosso planeta Terra. E a epidemia, quando ela está mais localizada, né? Ela pode ser localizada em um país, e também ela pode ir se restringindo a uma epidemia localizada quando é num estado ou quando é numa cidade, algum local. Bem, vamos entender então o que são esses movimentos de uma forma mais objetiva e energética, né? Porque entender como que o vírus se comporta, caramba, isso tem material suficiente, muito material mesmo a respeito na internet. Tem alguns materiais que são muito bons, outros materiais são duvidosos, então são fake news, tem muito fake news. Aliás, eu não sei nem porque que o pessoal brinca de fazer fake news numa época como essa. Eu acho que é um humor bem negro, né, quando alguém utiliza isso ou para aumentar o pânico. E aí eu fico pensando, né, quem ganha com esse tipo de situação? Não estou nem me referindo só à questão financeira, mas quem ganha com isso, né? Quem ganha e quem perde com isso? Existem algumas interpretações que estão sendo veiculadas que eu considero muito pertinentes. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, no coronavírus como um agente de estímulo a mudanças de paradigmas que nós estamos vivendo hoje, eu vejo de uma forma muito construtiva. Porque queira ou não queira, né? Quando você coloca uma sociedade, um meio, uma cidade, um local em quarentena, você está dizendo o que para esse local? Bom, você vai ter que ir para sua casa, você vai ter que ficar na sua casa, e durante um tempo você não pode sair de lá, porque nós temos que esperar passar então esse período de incubação, então que os casos eclodam, venham, né, a se manifestar, e aí aqueles que se manifestarem, quem tem uma imunidade mais estruturada vai reagir mais rápido caso se contamine. Quem tem uma imunidade já mais fragilizada vai acabar ficando mais complicado para se curar. Ou não cura e vem a óbito. Muito bem, gente. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é esse fenômeno que está acontecendo, que é um fenômeno social, inclusive. Quando nós dizemos para a pessoa, bem, olha, os idosos, eles têm que ficar em casa, então quem trabalha, que é mais idoso, tem que ficar em casa. Ele vai poder trabalhar no máximo online. Quando eu digo isso, eu digo, bem, idosos, vocês vão então ocupar o seu lugar no sistema, onde vocês vão ficar lá dentro de casa. Aí eu digo assim, bem, então para evitar aglomerações, a gente vão se suspender as aulas
de maneira geral. Então, a gradativa essa semana aqui no Brasil, em outros locais já estão suspensas desde a semana passada, porque depende, né, de quando isso foi chegando nos locais. E aí diz assim, bem, as crianças precisam ficar em casa e não podem ficar com os idosos. E aí você pensa, bem, então onde que eu vou deixar essa criança? Porque se ela estava indo para a escola justamente porque esses pais precisam trabalhar, essa mãe precisa trabalhar, com quem eu vou deixar as crianças? Eu vou deixar com o irmão mais velho? Bem, quando uma família tem uma estrutura onde tem um adolescente, né, mais avançado na idade, aí com seus 15, 16 anos, então deixa com o irmão, com a irmã em casa. Ok, né? É uma solução. Mas e quando essa família é uma família que a criança é pequenininha ainda, né? Tá ali nos primeiros anos de escola. Lá eu tenho lá seus duas, três crianças, ainda com 4, 5 anos, que estava lá na creche, ou no maternal, no jardim no maternal, e essa criança precisa ficar em casa. E a mamãe tem que sair para trabalhar. Então gera-se aí uma situação complexa, né, de ser resolvida. Por outro lado, essa situação também gera a necessidade dessa mãe, por exemplo, ficar em casa e assumir essa criança, né? E ampliar esse convívio familiar. Então, se por um lado é caótico na questão da economia, e realmente está sendo bastante impactante em termos de economia, de produção, por outro lado, nós temos esse resgate do convívio familiar. Os centros de convívio de idosos estão todos com suas atividades suspensas, pelo menos por 60 dias. Então, nós nos vemos diante da necessidade de termos esses idosos com alguém olhando, cuidando. E aí fica aquela coisa, os idosos não podem sair. Eles não podem também ficar prisioneiros, né? Mas fica aquela coisa complexa. Quando você impede alguém de sair, a pessoa começa a ficar pensando, mas agora eu quero sair, não posso, eu tô preso, né? Então vem aquela síndrome de estar preso e as angústias que estão juntas com essa sensação de prisão. Isso é sério. Então, quando a gente olha para a situação, a gente olha também para um resgate dos valores familiares, né? Como que eu olho para o meu idoso, para o idoso que tem dentro da minha família, como que eu olho para a minha criança que está dentro da minha família, como que eu lido com essa situação, como que eu vou lidar com as angústias que eu estou sentindo, o medo, né? Porque assim, o medo vem vindo num crescente muito grande, não só da doença, mas da questão econômica, né? Dos respingos e dos rescaldos que vão ter que ocorrer na pós-crise, quando o pessoal voltar a trabalhar, voltar a ser produtivo. Então, são muitas perguntas, são muitos serás, são muitas angústias, ansiedades e expectativas. E tudo isso, gente, gera estresse, né? Estresse, realmente gera bastante estresse. Quando a gente se refere a estresse, a gente se refere a situações de imprevisibilidade, a gente se refere a medo, principalmente, né? O medo, ele é extremamente impactante na questão do estresse, extremamente impactante na questão da imunidade, né? Então, se por um lado nós temos essa exposição, que queira ou não queira, ela existe, queira ou não queira, o vírus está aí no ar, está passeando. Não, ele só é transmitido de pessoa para pessoa. Gente, vocês acreditam de verdade nisso? Só que não, né? Ele fica aí no ar. A pessoa, se eu mantiver 1 metro de distância do outro, eu estou me garantindo? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso me garantir estando
isolado dentro da minha casa? Posso. Achar que eu estou realmente garantido lá dentro. Mas vem aquela questão, né? O que quer dizer a doença? Então vamos entender um pouquinho o que quer dizer doença. Emocionalmente falando, antes da doença se manifestar no físico, ela já se manifestou no nosso emocional. Imagina que eu vou manifestar um corona no meu emocional? Quanto maior for o meu medo, mais eu me estresso, mais eu deprimo o meu sistema imunológico, mais eu me abro para a questão realmente da exposição à minha saúde com relação a tudo isso. Não existem soluções mágicas, existem momentos onde a gente deve parar e meditar, que não precisa ser uma meditação com asanas nem nada disso, mas parar para refletir, meditar. O que isso quer dizer para mim? O que isso representa para mim? Como que isso vai estar me afetando? Como que eu reajo a tudo isso? Então eu vejo assim, por exemplo, eu vejo pessoas reagindo de uma forma bastante egoísta, onde elas vão para supermercados e fazem compras imensas de alimento e desabastecem as prateleiras. Aí aquele que veio atrás já não encontra aquele gênero de necessidade dele também. E isso, gente, é muito complexo, né? É muito complexo. E, por outro lado, eu vejo pessoas se disponibilizando a auxiliarem pessoas, né, que têm maior risco de estarem se expondo. Então, essas pessoas vêm se oferecendo. Por exemplo, vem aí circulando, já vi isso na internet, uma cartinha de próprio punho de um casal de moradores de um condomínio que se disponibilizam a fazer compras de supermercado para os idosos que moram ali naquele condomínio, para que eles não tenham que sair, não tenham que ir até o supermercado se expor. Ok, eu acho super altruísta isso, mega aprovo, bacana, porque nisso também está incutido o medo, né? Pô, se o velhinho que mora ali no prédio que eu moro sair, for na rua e pegar alguma coisa, quando ele voltar, ele vai infectar também o meu condomínio. Então, é melhor que ele nem saia de casa. Então, também o perigo tá em olhar para o idoso como se ele fosse uma ameaça, gente. Ele não é uma ameaça. Ele está ali mais suscetível a se contaminar, mas isso não quer dizer que todos os idosos vão se contaminar. Isso quer dizer que, de acordo com aquilo que você vai se abrindo, para aquilo que você vai se abrindo, aquilo pode acontecer. Eu me lembro há pouco tempo, quando no outro ano que teve o surto de febre amarela, que foi detectado no macaco, no coitado do macaquinho, que passaram a matar os macacos. Vocês vão passar a matar os idosos? Não é uma coisa para se pensar. Por quê? Porque os macacos eram apenas os portadores, né? Eles morriam porque eles estavam sendo afetados pela febre amarela, assim como nós humanos também somos. Mas eles eram afetados antes de nós, né? Então, por um lado, eles eram agentes de alerta para nós, eles não eram vilões, e, no entanto, mataram muitos macacos. Os idosos, eles são alertas para a sociedade, porque eles estão ali mais fragilizados, até mesmo porque a imunidade deles não é a mesma que a nossa, que está um pouco mais jovem. Eu já nem me considero tão jovem assim, mas do que um jovenzinho, né? E as crianças que são bem novinhas também precisam ser bastante olhadas, porque aquele sisteminha delas ainda não está
fortalecido, né? Então é importante olhar para isso. Agora, como surge a doença? De onde ela vem? Por que ela vem? Para que ela vem? É essa reflexão que eu proponho. A doença, ela surge de uma necessidade de aprendizagem nossa, do ser. Então, se, por exemplo, vamos pegar lá nos primórdios, eu gosto sempre de estar fazendo referência aos primórdios. Se a gente olha lá para trás, a primeira doença surge, por exemplo, uma malária da picada de um mosquito. E aquele homem, aquela mulher lá atrás, a criança, jovem, sei lá, foi picado pelo mosquito, desenvolveu malária e morreu. Então, aquele clã observou que precisaria fazer alguma coisa para evitar que aquilo acontecesse. Então, vão lá, se descobre plantinhas que serviriam, então, de repelentes para o mosquito. Eles perceberam que eles poderiam, né, extrair alguma seiva, alguma coisa dessas plantas, passar no corpo e servir de repelente, né? Então, aqueles primeiros repelentes que surgem, eles vão surgir dessa necessidade de tratar aquela doença. Então, se a gente olhar, aquela malária que surgiu naquela situação primitiva, ela trouxe com ela a oportunidade do aprendizado para se descobrir a solução para uma doença, tá? Um remédio. Então, todas as doenças, elas surgem para o nosso aprendizado. A nossa sociedade, ela vem vivendo uma doença de convívio muito séria. Ela vem sofrendo uma doença de afastamento das relações, que é muito sério. Muito sério. A própria tecnologia incentiva esse afastamento. Mas se essa tecnologia foi desenvolvida, ela veio antes. A necessidade de desenvolver uma tecnologia. A tecnologia por si, ela não ia aparecer. Ela surge de uma necessidade do ser humano. Então, nós olhamos para o que vem antes dessa tecnologia. Qual é a questão, a necessidade social? Todos nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós necessitamos do convívio social, das inter-relações. Nós necessitamos dos afetos dos mais variados tipos. Desde o afeto do medo, porque o medo nos afeta, quando a criança é pequenininha e ela precisa aprender a lidar com os perigos. Então, alguns medos são extremamente importantes, como os afetos amorosos de acolhimento, os afetos de amorosidade, literalmente falando, e esses afetos de família, né, do núcleo familiar. Então, o que se observa? Se observa que vinha acontecendo um fenômeno de afastamento e onde as famílias vêm se desagregando, estimuladas por N razões. Por consumo, por modismo, por crueldade, né, de alguns estímulos midiáticos, por ideologias sociais. Então, esse núcleo familiar, ele vem se desmantelando, ele vem se desagregando. Mas queira ou não queira, bom dia, Wanda. Queira ou não queira, o núcleo social, ele é a base da nossa sociedade. A família, ela é a célula da nossa sociedade. Então, nós precisamos da família.
Nós precisamos dos valores que agregam a família. Nós precisamos lembrar que os filhos nossos, ainda que tenhamos a necessidade de trabalhar e que esses filhos precisem estar protegidos, né, e sendo olhados e cuidados dentro de uma escola, ainda antes disso nós precisamos olhar para a família como um núcleo, uma célula. Então esses filhos precisam primeiro do afeto, do cuidado, das relações amorosas dentro de casa. Porém, nós temos visto essas relações, esses relacionamentos se perdendo a qualidade. Então, eu tenho um filho, não vejo a hora de me livrar dele, enfio numa creche, seja lá de que estirpe, tá? Não importa se é pública ou se é paga. Mas no imediatismo de me livrar daquela responsabilidade. Porque eu nem pensei que eu realmente queria ter o filho. Talvez eu nem quisesse ter o filho. Talvez eu nem estivesse pronto ou pronta para ter o filho. E aí nós vamos passando dentro desse núcleo, né? Pela perda da qualidade das relações, essa família vai adoecendo. O núcleo família vai adoecendo. Que dirá então com relação aos idosos? Porque se aquela doencinha no núcleo familiar começou ali com aquele filho que você não conseguiu fazer um bom relacionamento, não conseguiu desenvolver bons laços, isso não é sua culpa. Isso é uma questão de situação social. Então esse filho também, se ele não aprendeu com os pais, como que ele vai aprender a lidar com as situações que estão vindo ali na continuidade, né? E aí esse filho, essa filha, também não consegue olhar para os idosos com esse olhar de acolhimento, porque não aprendeu isso. E os idosos não conseguiram manter isso. E é esse núcleo familiar que está doente, se abre para mais doenças. E aí vem um coronavírus pequenininho, né, microscópio, e passa a afetar os valores da família, do núcleo familiar. Existe uma morbidez de comentários do gênero: vamos eliminar os idosos porque eles não são mais produtivos dentro de uma cadeia produtiva? Existe. Existe essa intenção? Ora, se ela foi pensada porque ela existe. Existe aqueles que se beneficiam com crises como essas que nós estamos vivendo? Sim. Para alguns é muito conveniente isso tudo que está acontecendo. Mas para a grande maioria, não mesmo. Os pequenos empresários, né, os pequenos negócios, os restaurantes, os núcleos turísticos, quantos e quantos estão sendo afetados? Mas ao mesmo tempo, quantos e quantos estão sendo chamados para voltarem para dentro de suas casas e olharem um na cara do outro e falar: puxa, eu tenho filho, nossa, eu tenho pai, eu tenho mãe, nossa, eu tenho parentes, né? E ficam surpresos, porque até então a vida corrida não abria muito espaço para isso, né? Então, corrida, e você fica pensando, corrido para onde, para quê? No quê? Por que eu corro tanto? E a gente está muito pautado na questão do consumo, gente. Nós vivemos pautados numa questão de consumo enorme, né? E que a gente tem que correr para conseguir dar conta desse consumo. E vem um vírus pequenininho como esse
dar um tabefe na cara dos grandes núcleos, né? Nos convidando. Ó, espirrei. Não vou ficar de quarentena por causa disso. Mas aí começa a se causar medos, né? E crises muito sérias, justamente por causa disso. E quando uma pessoa próxima espirra porque uma poeirinha entrou no nariz, os outros já entram em pânico. E a gente pega lá o álcool gel, né? Joga na mão, joga no ambiente, passa na mãozinha, para que a gente possa lidar melhor com essas angústias. E possa também servir de exemplo para o outro. Isso é muito sério, gente. Nós precisamos aprender a lidar novamente com aquilo que é importante. O mais importante nisso tudo é o amor. O que você espalha hoje por aí? Medo, pânico ou amor? Como vocês acham que os seus idosos estão se sentindo? Ou os idosos estão se sentindo quando dizem para eles: você não pode sair da sua casa, então fica aí isolado, senhor ou senhora, porque eu que sou mais jovem não posso correr o risco de estar perto de você. Então existe um convite nisso tudo, né? O convite que está aí é justamente da gente olhar novamente para as nossas relações familiares. Olharmos novamente, resgatarmos novamente as nossas relações familiares. Olharmos para a sociedade como sendo a fonte que nos alimenta, gente. A sociedade é a fonte que nos alimenta de várias maneiras, não é só com consumo, não é só com aquela calça, com aquele sapato, com aquele carro, com aquela casa, né? Como diz o Hélio Couto, casa, carro, apartamento, não é só com isso. E isso fica aqui. Nós precisamos pensar que as nossas vidas são passageiras. E o que importa é o que nós vivemos e não como nós morremos só, né? As pessoas estão muito fixadas no medo da morte e na vida. Como é que está a sua relação com a vida? Como você está olhando para a vida? Como que você está olhando para os teus relacionamentos? Como que você está olhando para isso tudo que está acontecendo? Como? Está muito preocupado em sair correndo lá para o mercado para comprar seu álcool em gel? Ok, é válido. Lavar as mãos com mais frequência? Mega válido. Mas isso é para ser sempre. Não é para ser só em épocas de pandemia ou de epidemia. Isso são hábitos de higiene que devem acontecer continuamente. São coisas que parece que caem no descaso. E que quando vem uma situação como essa, nossa, agora eu preciso ter álcool gel em casa o tempo todo. E não precisava antes. E não vai precisar depois. Você olhar para as pessoas e falar assim: eu não posso te beijar, não posso te abraçar, não posso nada disso. Ok, se não pode, se você realmente estiver espirrando, tá? Mas isso não é uma coisa que é para acontecer sempre? Poxa, se você sabe que você pode contagiar o outro com algo que você está manifestado, você vai lá e abraça e beija? Isso já não era para estar sendo visto antes? Né? A questão é que isso, gente, precisa ser revisto. Esses valores precisam ser resgatados. O nosso idoso não é uma ameaça para nós. O nosso idoso não é uma ameaça para a sociedade.
A nossa criança não é uma ameaça para a sociedade. A sociedade é uma ameaça para ela mesma. A sociedade é uma ameaça para si quando ela se distancia das relações significativas. Porque toda vez que você se distancia de uma relação significativa, você está automaticamente se distanciando da amorosidade. Então, aí as igrejas fecham, aí o pessoal entra em desespero. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou... Isso é para te ensinar a se conectar com o divino que existe dentro de você e que pode ser conectado seja lá onde for. Não precisa necessariamente ser numa igreja. Não precisa necessariamente ser num centro. Não precisa, se você tem lá a sua conexão com seu mentor, ela pode acontecer a qualquer momento. A conexão com Deus, ela pode e deve acontecer a qualquer momento. A qualidade das relações, ela deve acontecer a todos os instantes. Olhe para o seu idoso, olhe para o idoso que é seu vizinho, que é seu conhecido, de uma forma respeitosa e amorosa. Não precisa olhar para ele com medo, não. Eu vou fazer compra para aquele idoso, para quê e por quê? Se você vai porque você quer contribuir com ele, para que ele realmente não precise se expor, ou para que ele tenha uma situação dentro da casa dele onde ele se sinta acolhido, ok, faça. É muito legal. Seja solidário, é muito importante. Se você, mamãe, né, que tem aí 3 filhos e que a empresa onde você trabalha, por alguma razão, parou, né? Então, por exemplo, empresas de eventos que estão fechadas, né, que não podem trabalhar, outras empresas que não podem trabalhar também, de outros gêneros. E esses profissionais, essas mães estão em casa e a sua vizinha tem lá seus filhos que também são novinhos e que eles precisariam estar na escola para essa mãe poder trabalhar, porque ela está numa outra cadeia produtiva. Seja solidário, cuida um pouquinho do filho do outro. O fenômeno coronavírus, ele está nos fazendo esse convite de resgate com as relações, do resgate das relações sociais, dos valores de uma sociedade que seja mais acolhedora, para a gente olhar de forma diferente. Nós temos aí serviços de babá, né? Então assim, mas é justamente para não... O pessoal vai falar, mas é justamente para não aglomerar que as crianças não estão na escola. Ok, você tem 2 filhos, se você pega 2 filhos dos seus vizinhos para olhar, você vai estar com 4, você não vai estar com uma aglomeração imensa. Eu digo isso no sentido de cooperação. Uma outra coisa que é bacana que eu andei vendo aí, que o pessoal andou mostrando, tá aí nas redes, é o pessoal na Itália tocando, né, nas janelas, tal, para alegrar a quarentena dos seus vizinhos. Ok, achei super válido, né, mega bacana, mas também tenham a consciência de que nem tudo que você gosta de ouvir é o que o meio que você convive gosta, né? Então, de repente, aí tem o pessoalzinho que vai ficar em casa, começa a botar música super alta e vai gerar mais pânico, né? Mais incômoda, não é pânico, mas assim, mais incômoda no convívio com os vizinhos. Então, o corona eu vejo que traz consigo esse convite de olhar a doença com outros olhos. Que aprendizado essa doença está me trazendo? O que eu posso ganhar com isso? O que eu posso crescer com isso? De que maneira eu posso contribuir com a sociedade
para que esse período seja um período de aprendizado e não um período de medo e punição, que é justamente o que acaba acontecendo. As pessoas entram nesse pânico, né? As pessoas entram nessa situação como se elas estivessem sendo o tempo todo ameaçadas e punidas. E o objetivo, gente, não é esse. Quando Deus permite algo, é porque algo está sendo importante de acontecer. Eu fico pensando justamente nessa questão, objetivamente falando, né? Que nada acontece por acaso. Nada vem do nada, né? E tudo que vem acontecendo acontece por uma necessidade. Então, sim, prevenção importante. Não invalidem o que está sendo passado no sentido de contribuição. Então, por exemplo, o pessoal vem aí falando, né? Mantenha o seu sistema imunológico alto, tome bastante água. Sim, sempre! Antes do corona, durante o corona e depois do corona. Utilize vitamina C, tome água com limão, gotinhas de própolis. Sim, antes do corona, durante o corona e depois do corona. Porque são medidas preventivas, são medidas de fortalecimento do seu sistema imunológico. Uma boa hidratação é importante, a vitamina C ela é importante, a vitamina D é importante, tomar sol é muito importante. Então, fazer esporte é muito importante. Mas foi recomendado que a Secretaria de Esporte suspenda suas atividades. Ok? Suas atividades coletivas de grande aglomeramento de pessoas, ok. Mas isso não te impede de você fazer exercícios, né? Então, caminhadas. Isso antes, durante e depois do coronavírus. Então, o corona, ele vem para nos convidar a rever hábitos de higiene, hábitos de alimentação, hábitos de convívio, valores sociais, como que eu me relaciono com os outros e como que eu me relaciono comigo. O corona, ele vem para nos trazer esse convite de o que é a doença, para pensarmos a respeito. O que é a doença? Ela é só um bichinho que está passando por aí? Gente, nós temos uma epidemia de dengue crescendo à solta e ninguém está falando nada. Nós tivemos 128% de aumento de incidência de casos de dengue, inclusive de dengue hemorrágica, mas ninguém fala nada disso. Só se fala do bendito do coronavírus. Nós temos tido aí um crescente de tuberculose, mas ninguém olha para isso, ninguém fala nada a esse respeito. Por quê? Porque não está na moda? O HIV, gente, as doenças sexualmente transmissíveis, que depois do carnaval explode em número de casos e que são também fatais. Ninguém fala nada. Ninguém dá atenção. Eu não estou minimizando o impacto do corona, pelo contrário, eu estou falando, gente, olha para a doença como um professor, uma professora. Ela está aí para nos ensinar. Ela está aí falando, as relações familiares são mega, hiper, super importantes e precisam ser resgatadas. Porque se você tem lá um idoso, que às vezes nem é ainda tão idoso, e for acometido pelo corona, e o sistema imunológico dele está deprimido por uma depressão, por seja lá por que razão, e ele contrai a doença, ele vai morrer, ele vai a óbito, e você vai ficar chorando, porque meu pai, minha mãe,
meu avô, minha avó, minha tia, meu tio. Só que você ligava para eles? Você tinha pelo menos o trabalho de telefonar, sabe? É gostoso ouvir a voz da pessoa. O telefone ainda existe, gente. Ele serve para isso. O celular é telefone, ele ainda existe. E serve para isso. O Corona está aí para nos fazer esse convite, para a gente resgatar valores sociais importantes. Relações. Olhar para os teus filhos e lembrar que eles existem. E que não é pegar só o tablet e enfiar nesse filho e falar agora você fica só com o tablet, fica aí jogando seu joguinho. Vai chegar uma hora que ele precisa brincar. E quantas horas você dedica para o teu filho, para a tua filha, para sentar e conversar se for adolescente, para jogar um joguinho se ele for mais jovem, para brincar com massinha se ele for uma criança? O Corona ele vem nos fazer esse convite. Ele está trazendo a doença para nos chamar novamente para esse olhar de acolhimento, para esse momento de resgate social, de quebra de paradigma. Consumo é importante, sim, na medida. Na medida. Eu não sou contra o consumo, não, e muito menos contra a tecnologia. Pelo contrário, eu agradeço a tecnologia diariamente, porque é ela que me possibilita estar aqui agora falando com você. Eu sou super a favor da tecnologia. Não faço nenhuma apologia contra. Pelo contrário, eu acho que ela é muito importante. Mas lembrar, sabe, que nós temos outras relações que são também muito importantes é extremamente urgente nesse momento. Agora você está com seus filhos pequenos em casa e está com seus idosos em casa. E você precisa lidar com isso. Você vai chegar em casa e vai ter suas crianças, que se o mais velho consegue tomar conta dos pequenos, ainda assim, quando chegar em casa, você vai ter que olhar isso, né? Incentivar essa meninada que vai estar aí sem aula a fazer suas lições, a não deixar parar esse processo mental, que a tendência é ficar com uma preguiça danada de voltar. É olhar para esses idosos que não vão poder sair, você vai falar, puxa, o que a gente pode fazer, né? Vamos bater um papo? E sair um pouco da frente dessa mídia que só leva terror, que só leva medo para as pessoas, tá? Então, vamos olhar com outros olhos. Vamos aprender a olhar com outros olhos. Vamos aprender a resgatar coisas que são bacanas. Quando eu falo de oráculos, por exemplo, eu já fiz 2 programas especiais sobre oráculos. Vou fazer um terceiro, onde eu falo sobre o oráculo, a diferença de tarô e oráculo, falo sobre oráculo. O oráculo, ele vem nos fazer convites também, né, a pensar. E quando eu estou fazendo a leitura do oráculo, eu fico lembrando que isso é muito próximo a atividades de tabuleiro. E nesse momento que vocês precisam estar em casa, que nós precisamos estar em casa, é uma excelente oportunidade para a gente também estar exercitando atividades de tabuleiro. Olha que legal, né? Jogar baralho, né? Quem joga baralho? Você joga baralho? É interessante, porque exercita a mente. E aí o seu idoso pode estar também jogando um baralho dentro de casa. E aí você fala, mas nem sei jogar. Ótima oportunidade de você aprender a jogar um baralho com o seu idoso dentro da sua casa. Olha que legal. E outras cositas desse gênero, tá? E quem sabe até o seu idoso, a sua idosa dentro de casa saiba ler tarô, saiba ler algum oráculo, e vocês vão lá aprender. Olha aí, oportunidade bacana, tá? Então vamos pegar essa oportunidade da doença para o nosso aprendizado, para que a gente não precise mais viver tantos aprendizados tão duros e tão pesados para nós.
E vamos aproveitar a oportunidade de crescimento, tá bom? Hoje eu tô aqui com o oráculo dos anjos, com o oráculo sistêmico e com aqueles dadinhos incas, né? Eu vou fazer uma pergunta para os anjos. O que vocês têm para nos falar, anjos, a respeito dessa situação do coronavírus? E vem o anjo e responde, o anjo da entrega. Entrega. Simplesmente entrega. Entrega para Deus ou para o nome que você atribui à sua divindade. Entrega. Entrega para eles. Aquilo que a gente não dá conta, a gente entrega para o universo. E ele diz, entrega, simplesmente faça isso. Olha que interessante. O anjo da entrega nos convidando justamente a fazer a nossa parte. Aquilo que a gente não dá conta, a gente entrega. Porque, gente, morrer é inevitável. Um dia todos nós vamos morrer. O jeito que nós vamos morrer também passa pelo nosso imaginário, por incrível que possa ser o que eu estou dizendo. Você escolhe como quer morrer? Mais ou menos. Você vai um dia morrer, isso é certeza. Assim como um dia você nasceu, um dia você vai morrer. Se vai ser hoje, amanhã ou depois, se vai ser com HN1, se vai ser com corona, se vai ser engasgado ou se vai ser num acidente de carro, como teve domingo aqui, ou como teve nessa semana aí, acho que foi sexta-feira, um engavetamento imenso nas estradas, na Raposo Tavares ali em Sorocaba, onde tiveram vítimas fatais. E não morreram de corona não, viu gente? Morreram de acidente de carro. Então, quando a gente precisa ir embora, eu brinco que quando o chefe puxa a ficha, não tem o que se discutir, a gente vai embora. Então, gente, é como o anjo disse, entrega, que seja feita a sua vontade. Assim na terra, aqui na terra, como assim é nos céus. Que seja feita a sua vontade, Deus. E a gente vive e aprende. Ou não, porque aprendizado é escolha. Eu escolho aprender com essa época e eu escolho aprender com o coronavírus, como epidemia, como pandemia. E ao invés de eu espalhar medo, eu prefiro espalhar amor. É uma escolha que eu faço. É a escolha que eu faço. Eu prefiro espalhar o amor. E espalhando o amor, conectada à energia dos anjos, conectada ao oráculo sistêmico, conectada aos dadinhos aqui, tá? Eu vou dar respostas de sim e não hoje para vocês. Sim, não e mais ou menos com os dadinhos. Então, quem quiser entrar e perguntar, quem tá aí, eu só vou responder para quem me mandar uma pergunta agora. Hoje eu não vou voltar lá para ler para vocês. Como eu tenho feito sempre, né? Eu volto normalmente lá na lista por ordem de entrada e vou lendo. Ao invés de fazer isso hoje, eu vou responder com os dadinhos uma pergunta sim e não, com resposta sim e não. Na verdade, ela oferece 4 respostas. Ela responde sim, não, tudo uma tendência para dar certo, mas com algum esforço, ou cautela, porque dificilmente poderá dar certo. Então, eu vou responder perguntas para quem mandar. Se não mandar pergunta, eu também não vou responder nada, tá?
Esse é um teste que eu estou fazendo aqui agora. Quem quer mandar alguma pergunta, eu estou aqui aguardando essas perguntas. E quem não quiser mandar nenhuma pergunta, também tá tudo bem, gente, não é obrigatório. Eu só estou dizendo que hoje eu estou fazendo diferente. Eu, particularmente, vou fazer uma pergunta pro nosso oráculo, que faz a resposta através dos dadinhos, da jogada dos dadinhos, e eu vou então fazer a pergunta para eles, se as pessoas vão me mandar perguntas ainda. Ele está dizendo que algumas perguntas estão sendo elaboradas. Ok, vou aguardar só mais um pouquinho. Quer fazer alguma pergunta, produção? A produção está dizendo que prefere esperar as perguntas de vocês. Vamos lá, Lígia, quer mandar alguma pergunta? Ok, gente, sem problema. Bem, pessoal, os eventos estão todos suspensos, então nós vamos dar continuidade só mesmo com os nossos trabalhos online. Quem quiser entrar em contato, meu contato é 11 99 287 5875. 99 287 5875. Eu convido vocês, então, e solicito a vocês que entrem no meu canal no YouTube. Meu canal é Nirley Crespi. Vai lá, se inscreve, dá um likezinho. Todos esses programas, eles estão sendo levados para o YouTube no pós, quando eu termino aqui, esses programas vão para o YouTube. Ali estão na íntegra, tá? Em breve nós vamos ter algumas publicações especiais no YouTube, mais enxutas. Nós teremos também outras novidades aí, estão sendo preparadas para vocês. Oi, tem uma pergunta aqui da Wanda. Já vou te responder. Será que vai alcançar o resultado desejado no seu projeto? Aqui que tá dizendo assim, ó. Você está com tudo para dar certo. Saíram 2 sóizinhos e um ratinho. O que é necessário é o foco, né? É o esforço, é o foco que você vai colocar, a energia magnética que você vai colocar no seu projeto. Mas ele tem tudo para dar certo, tudo, tá? Muito bom, Wanda, gratidão aí pela sua pergunta, tá, querida? Já respondi, viu, Wanda? É só voltar. Entrem no meu canal do YouTube, se inscrevam, dá um like. Entrem no meu Instagram, Nirley Crespi. No Facebook, como Nirley Crespi 2, tá? II, 2 algarismo romano. E é isso, pessoal. Sexta-feira eu vou estar com vocês novamente, em breve, trazendo mais assuntos para vocês. Quem quiser saber um pouco mais sobre doenças, pode voltar, ouvir um pouco, mas o que essa doença do corona está representando bastante